Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar então com a aula 3 aqui de R, tá? Bora lá? Então, a aula 3 aqui a gente vai ver funções, vamos revisar vetores, vamos ver matrizes, o que que são autovalores e um pouquinho deste lado de estatística, tá bom? Então, vamos lá. O que que é uma função? Bom, uma função é uma instrução que você vai dar para o comando, para um comando. Como, por exemplo, eu quero criar a função soma. O que que é uma soma? Soma vai ser uma function, a gente escreve function, que vai receber dois valores, porque pode receber três? Pode sim. Quem disse que não? Aí a gente tem que só passar três valores aqui, né? A B mais C. Então aqui quando a gente chamar a soma, a gente tem que colocar três valores. Aqui 3 com 5 vai dar 5, 6, 7, 8, vai dar 8 mais 2. Tem que dar 10 o resultado, né? Então, lá, resultado igual a 10. Ou seja, o resultado da soma 10. Então, a função é simplesmente isso. Ah, quero fazer uma função para saber qual o cateto da hipotenusa. Então, vamos lá. Descobrir a hipotenusa. Hipotenusa é igual. Função. A gente vai passar aqui cateto 1, cateto 2. Abre aqui. Hipo, return hipotenusa igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Pronto, fizemos a função. Vamos testá-la aqui? Então vamos chamar aqui ip1 é igual a hipotenusa. Vamos pegar o 5 e o 3, o 5 e o 12? É... 5 e 12, galera, para quem não conhece aí, vai dar 13, tem que dar 13. Tem que dar 13, né? Oh, deu 169, que é 13. Ah, é verdade, hipotenusa, isso aqui tem que estar SQRT, SQRT. SQRT é square root, tá? É raiz quadrada, tá? Prendam esse comando aí também. Então vamos dar aqui o comando. Então a hipotenusa é 13, olha lá, deu 13. Bom, legal. Isso é uma função. Criei aqui, então mostrei para vocês uma função básica. Criei uma. Então, com isso, você já consegue criar o que a imaginação de vocês deixar. Vetores. O que que é vetor? A gente já passou por isso. Vetores é uma série, conglomerado de itens enfileirados. Muito na ciência da computação se estuda quanto a vetores, porque, por exemplo, vamos supor que você quer escolher determinado número de um vetor. Como que você faria para, por exemplo, chamar o notas 9.2? O notas 9.2 nada mais é do que o notas 2. Aí você está me perguntando, Vinícius, faz um certo sentido. Por quê? Porque o 7.5 é o 1, o 8.0 é o 2 e o 9.2 é o 3, certo? Então você errou aqui, porque você queria chamar o 9.2 é o 3. Mas galera, tudo na computação começa com zero. Então, eu coloquei 2 aqui porque o 2 é o 9.2. O 7.5 é o índice zero. Então, se eu chamar aqui o nota 7.2, deixa eu... Ah lá, chamei o 8 ali, ó. Chamei o... Ah, não, peraí, eu acho que o R não tem isso, não tem essa bronca não, deixa eu ver. Ah, não, o R não tem essa bronca não, galera, foi mal aí, desculpa. Esquece o que eu falei. Você pode chamar então aqui o 2 aqui, o 3 aqui também. O 3 pode chamar normal, tá? Esquece o que eu falei. É... Vamos lá, estatística, né? O que que a gente precisa saber de estatística? Bom, a gente tem um vetor de notas, né?
Quando a gente tem um vetor ou uma matriz ou alguma coisa do tipo, a gente pode saber a média. Qual que é a média desses valores? Vocês lembram lá a média? O que que é uma média? Média pode ser escrita como uma função. Média, média é igual a function, que recebe, vamos supor, A e B, e dá um return em A mais B dividido por 2, né? A média é isso, só que tem uma função própria no R que já faz a média independente de quantos números forem, que é o min. Min. Então, só você chamar aqui, min. Então, a média é 8,3. E a mediana? A mediana é como se fosse o ponto fixo ali, onde vai estar o meio, a meiuca. Então, é median. O desvio padrão é o SD notas. É o SD aqui. SD de por quê? Standard Deviation, que é desvio padrão em inglês. A gente só coloca SD. Isso aqui vocês não vão usar muito, isso aqui é estatística um pouquinho já elevada para vocês que eu espero que eu esteja fazendo esse vídeo para crianças, para adolescentes que queiram aprender a programar. Desvio padrão é uma medida estatística que indica várias coisas, mas a gente não vai usar isso muito não, mas só por curiosidade, o desvio padrão aqui dessas notas é de 1,29, 22 e 85. E matrizes, galera? Bom, matriz é aquilo lá que eu te falei para vocês. Você declara uma matrix e abre um vetor. Por quê? Porque sim. Só que essa matriz aqui, ela é engraçada, porque você pode fazer a matriz assim, é, colocando número de colunas, número de linhas, row é linhas, número de linhas igual a 3 e número de colunas igual a 3, ou seja, essa é uma matriz quadrada. E o que que ela vai fazer aqui? Eu vou só gerar ela aqui para vocês verem e para a gente ver também. Ó, ela é uma matriz aqui que deu, ó, 2, 1, 7. Vamos voltar lá. Então ela deu 2, 1, 7, 4. 4, 3, 9, certo? Entendeu? Então, matriz é isso. O que que é uma transposta da matriz? Galera, isso aqui é muito conteúdo de álgebra mais avançada. Então, eu não vou passar por isso, não. Autovalores também é um negócio meio complicadinho. Agora, vamos falar de métricas estatísticas, tá? Vamos pegar esses dados aqui. Então, um vetor de dados: 10, 15, 20, 25 e 30. Qual que vai ser a média? A média vai ser o min dos dados. Então, a média é 20. A mediana, 20 também. Por quê? Porque a mediana aqui, como são 5 números, a mediana é sempre o terceiro número. Se forem 5, é claro. A mediana é sempre o terceiro. No caso é 20. A variância é uma medida estatística também que a gente vai ver, só que a gente não precisa aprofundar. O desvio padrão já foi falado, que é o Standard Deviation, SD. Só você lembrar do cartão SD lá. E a amplitude é só você fazer o max dos dados menos o min dos dados. Então, essas aqui são as, as coisas. Agora vamos então para as aulas extras, tá bom, pessoal? Vamos para as famosas aulas extras aí do Vinícius. Aula extra 1. Manipulação de data frames. Bom, galera, vamos começar aqui com o conceito de data frame. Que é um data frame? Bom, é melhor eu mostrar e depois explicar do que eu explicar e depois mostrar. Vamos pegar esse data frame aqui. Ó, tá vendo que isso é um data frame? O que é um data frame? O data frame é uma tabela, basicamente é uma tabela com linhas e colunas. Com linhas e colunas.
com linhas e colunas. Então, o data frame, por exemplo, aqui a gente tem nome na primeira coluna, idade na segunda e nota na terceira. Aí na primeira linha a gente tem Ana, que é o nome, a idade que é 25 e a nota que é 8,5. A gente tem o Bruno, que é o nome dele, na coluna 2, a nota é 30. E a nota dele aqui deu esse NaN, que significa not a number, não é um número. Isso aqui é um erro, isso aqui vai atrapalhar muito a nossa vida em machine learning e até mesmo em estatística, porque o NaN você vai ter que arrumar jeitos de tirar esse NaN, você trocar ele por alguma outra coisa, entendeu? Então, se a gente der um print aqui no data frame, a gente pode ver ele ali. Então, como que a gente cria um data frame? A gente chama simplesmente df2 data.frame e aí a gente dá aqui, tipo, o nome das colunas e as linhas, basicamente. Então, eu posso criar aqui gatos igual a C. Então, eu vou criar os gatos que eu tenho aqui em casa. Vírgula, idade. Tá bom, né? Pronto, criei esse DataFrame 2 aí. Agora vamos ver ele aqui, DataFrame 2. Lá, tá vendo aqui? Melai, 10 anos. Pipoquinha, 8 anos. Neguinha, 5 anos. Pretinha, 1 ano. Entenderam? Então isso é um DataFrame. E se a gente quiser renomear as colunas de um DataFrame? Bom, para isso, preparem-se. É só a gente chamar call names, colocar o DataFrame que a gente quer mudar. Então vamos supor que eu quero mudar o DF2. Vamos mudar o DF2, né? E eu quero mudar para em vez de ser. Deixa eu só excluir esse terceiro aqui, porque o DataFrame 2 ele só tem duas coisas. Eu quero mudar de gatos e idade para nome e idade. Então, se eu mudei aqui, se eu for der a matriz, vai aparecer nome e idade, não gatos mais. Então, mudei. Se eu quiser mudar Isso eu mudei a coluna, né? O nome da coluna. Agora, se eu quiser mudar o. Se eu quiser mudar o, as linhas, aí, meu amigo, é só você dar o row names, o data frame que você quer, C, o vetor, e os que você quer que mude. Então, se a gente der um print da F2 aqui, a gente vai ver que eu mudei a linha ali para aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Entendeu? Agora, o que que a gente faz quando tiver esse NA, o not a number, ou o NA que é não encontrado? DF sem faltantes. É NA omit DF. Print, vamos printar ele. Então, printamos o data frame ali sem as linhas faltantes. Só tem uma observação de. Por que só tem uma? Porque olha só, na quarta linha tinha um NA, ele limpou, então ele limpou toda a linha. Na linha do Carlos tinha um NA na idade, então ele limpou toda a linha. E na linha do Bruno tinha um not a number na nota, então ele limpou toda a linha. Sim, galera. E isso é tão poderoso que esse NA.omit, ele é tão poderoso que ele limpa literalmente toda a linha. Ele limpa toda a linha, entendeu? E se a gente quiser
excluir colunas opcionais com NA ou não, ou not a number, né? Bom, a gente coloca aqui df sem colunas. A gente roda o df aqui de novo. Peraí, deixa eu só rodar o df aqui de novo. Aqui, roda o df. Enfim, tá, é uma coisa que você pode fazer. Agora, filtrar a linha com condições. Sim, você pode, para exemplo de conversa, sempre quando você for se referir a um data frame, você vai ter que colocar o nome do data frame, abrir os colchetes, a primeira, você vai meter um vírgula, a primeira que fica do lado esquerdo vai ser as linhas e a segunda vai ser as colunas. Então, o que está acontecendo nesse DE filtrado aqui? Ele vai pegar somente a, as notas que forem maiores que 8. Então, DE filtrado não tem ninguém, ó. Tá vendo? Não tem ninguém, porque ninguém tem nota menor do que 8. Maior do que 8, quer dizer. Zero linhas, tá vendo? E se a gente quiser filtrar a idade? É só fazer a mesma coisa. Então, agora a gente vai para a próxima aula. Opa, próxima aula. é, Aula extra, tá? Essa aulazinha vai ser mais comprida, que é uma aula para a gente combinar, agrupar e resumir dados com o Dplyr. Mas antes de ir para essa aula, agora que eu percebi uma coisa, não faz muito sentido eu falar do Dplyr sem falar para vocês de que são bibliotecas, né? Então vamos lá, o que é uma biblioteca? O que é um pacote no R? Bom, eu até escrevi aqui, né? Um pacote é um conjunto de funções, dados e documentação que adiciona funcionalidades ao R. Por exemplo, gráficos, machine learning, texto. Então, como que a gente instala um pacote? A gente dá o install.packages, entre parênteses, entre aspas, o nome do pacote. Por exemplo, eu vou instalar o ggplot aqui. Então, estou instalando o ggplot. Quando ele aparecer ali que está instalado, eu vou saber. Aí, apareceu. Então, está instalado o ggplot. Como a gente carrega? Porque aqui a gente só baixou. Agora a gente quer chamar ele no código. Para chamar é só colocar library e o nome dele, ggplot. Então, estou usando o ggplot aqui. Lá, ggplot foi compilado no R versão 4.4.3. Então, vamos colocar o ggplot aqui para fazer um gráfico normal aqui. Eu não vou explicar muito bem esse gráfico, porque vai ter uma aula só de gráfico. Então, olha esse gráfico aqui, que legal, que bonito. Que bonito, né? Esse gráfico aqui. Então, esse gráfico a gente fez com, é, com um pacote, com o ggplot. Assim como a gente vai ver lá, o dplyr é um pacote de facilidade de documentação. Então, é, a gente pode fazer um if também. Esse símbolozinho de exclamação significa não. Então, olha aqui, ó. Se não requerir o dplyr, instala o pacote dplyr. Vamos rodar. Então, como ele não tem o pacote dplyr, ele vai instalar o dplyr. Então, aqui eu vou chamar o dplyr. Como resolver erros comuns aqui, galera? Problema: there is no package carried X. Você vai ter que instalar com install packages, lembrando sempre das aspas. Problema: não tenho permissão para escrever. Solução: execute o R como administrador ou especifique a instalação. Ou o que é esse especificar a instalação? Você pode especificar no R um lugar onde você vai querer guardar aquele pacote. Então você pode colocar lib igual a o endereço da sua pasta. Entendeu? Bom, é isso. Essa é a aula. Agora vamos para a aula 2 aqui. Então vamos combinar, agrupar e resumir dados com o dplyr.
Então, o deep learning já está carregado, então vamos lá, dados. Vamos criar esse data frame aqui. Então, ID, ele vai de 1 até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Nome, Ana, Bruno, Carlos, Daniela. Nota, 8,5, 7, 9,3 e 6,8. Dados 2. Como que a gente junta esses data frames? A gente faz um left join. Esse comando left join, ele não existe no R. Ele existe por causa do Dplyr. Então, a gente vai juntar eles pelo ID. Pelo ID. Então, vamos printar lá. Juntamos, ó. Juntamos. Agora, agrupar e resumir dados, ó. Resumo. Que é esse maldito, esse bendito operador aqui, esse maldito não, esse bendito, que ele salva muito a nossa vida, esse operador aqui que é o porcentagem maior porcentagem. Ele significa continuação. Então resumo é o data frame que continua por sendo agrupado pela turma que continua sumarizando a média da nota sendo igual à média da nota, a média da idade sendo igual à média da idade e o N alunos sendo igual a N. Então, eu estou sumarizando coisas aqui. Resumo, tá vendo o resumo da ópera? Ele até colocou ali que cada coisa é, um caractere, um double, um inteiro. Então, outras operações úteis. Filtrar alunos. Vamos nesse exemplo, filtrar alunos. A gente pode colocar aqui turma A, boa nota. A gente pode colocar o data frame, continuação, filter, turma, igual a A ou nota maior que 8. Então, a Ana foi a única escolhida. E para terminar aqui, o clássico mutate. O que o mutate faz? O mutate ele cria uma nova coluna. Ele é bem interessante por causa disso. Ele cria ali uma nova coluna e nessa nova coluna ele bom, ele vai criar uma nova coluna no data frame. Então aqui essa coluna vai chamar classificação e ela vai depender da nota que a gente já atribuiu anteriormente. Então se eu der o comando e der o print aqui, então a classificação ali que ele criou é alta e baixa, tá vendo? Então mutate serve para isso. Quer mais exemplo disso? Comenta aí nos comentários, a gente pode desenvolver alguma coisa. É claro que depois que essa aula acabar, eu vou fazer também um desafio 1, desafio 2 e desafio 3, pra gente programando coisas na unha, assim, pra gente tentar resolver problemas, tá bom? Então fiquem aí com as próximas aulas e até mais. Deixa um like, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aquele comentário legal aqui agradecendo ou tirando uma dúvida e fiquem com Deus. Vinícius out.